arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se, ao acordar no meio da madrugada, descobrisse que continua deitado na cama enquanto flutua acima do seu próprio corpo? O relato que você está prestes a conhecer aconteceu com um jovem de 26 anos em São Paulo e continua acontecendo até hoje. As autoridades médicas não têm explicação. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em um relato real, que talvez você deseje nunca ter conhecido. Meu nome não importa. O que importa é que há exatamente 1 ano e 2 meses, minha vida se transformou em algo que não consigo explicar para ninguém. Trabalho com ciência da computação, sou desenvolvedor de sistemas, uma pessoa completamente racional. Acredito em dados, em lógica, em causas e consequências mensuráveis. Pelo menos acreditava. Tudo começou quando me mudei para este apartamento em São Paulo. Meus pais compraram o imóvel como investimento. Um prédio antigo na zona oeste da cidade, construído na década de 70. O apartamento ficava no 5º andar e tinha aquele cheiro característico de lugar fechado por muito tempo, mesmo depois de semanas com as janelas abertas. As paredes eram grossas, o piso era de taco escuro e havia algo na distribuição dos cômodos que sempre me pareceu estranha, como se os espaços fossem ligeiramente desproporcionais. Quando me mudei, em julho de 2023, estava animado. Era minha primeira experiência morando sozinho, longe dos meus pais, com total independência. O apartamento tinha 2 quartos, uma sala ampla, cozinha e um banheiro completo. Escolhi o quarto maior como meu dormitório, aquele que dava para a rua, com uma janela larga que deixava entrar a luz da manhã. Era um espaço confortável, silencioso, perfeito para quem trabalhava de casa na maior parte do tempo. As primeiras semanas foram normais, completamente normais. Eu acordava, trabalhava, cozinhava minhas refeições, assistia séries à noite. Nada de extraordinário, nada que me fizesse suspeitar do que estava por vir. Mas então, na 3ª semana após a mudança, algo aconteceu pela primeira vez. Era uma terça-feira. Lembro-me perfeitamente porque tinha uma reunião importante marcada para as 9 horas da manhã seguinte. Fui dormir por volta das 23 horas, e tudo parecia absolutamente comum. Apaguei a luz, ajeitei o travesseiro e caí no sono quase imediatamente. Estava cansado daquela rotina de adaptação. Não sei que horas eram quando acordei. A escuridão era total no quarto. Apenas um filete tênue de luz alaranjada da rua entrava pela fresta da cortina. Abri os olhos lentamente. Aquela sensação de estar saindo de um sono profundo. Mas algo estava diferente. Muito diferente. Eu estava acordado, perfeitamente consciente, mas não conseguia mexer meu corpo. Paralisia do sono, pensei imediatamente. Já tinha lido sobre isso. Sabia que era algo relativamente comum. Tentei mover os dedos, as mãos, virar a cabeça. Nada. Meu corpo simplesmente não respondia. O pânico começou a subir pela minha garganta, mas me forcei a manter a calma. Respire, eu dizia a mim mesmo. Respire que logo passa. E então, enquanto tentava controlar a respiração, senti algo impossível. Eu estava me movendo. Não meu corpo. Eu. Minha consciência. Minha essência. Seja lá o que isso significasse. Estava me elevando, lentamente, como se uma força suave me puxasse para cima. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. E foi então que vi. Meu corpo. Meu próprio corpo estava deitado na cama, abaixo de mim. Eu podia vê-lo perfeitamente, mesmo na penumbra do quarto. As cobertas sobre o peito subindo e descendo com a respiração. Meu rosto relaxado, os olhos fechados, uma expressão pacífica que contrastava completamente com o terror absoluto que eu sentia naquele momento. Eu estava flutuando. A cerca de meio metro acima da cama, eu estava literalmente flutuando, olhando para baixo, para mim mesmo. Meu primeiro pensamento foi: estou sonhando. Tem que ser um sonho. Um sonho lúcido, talvez. Mas a sensação era real demais. O frio do ar na pele, a pressão nos ouvidos, a textura do ambiente ao redor. Tudo era nítido demais, consciente demais para ser apenas um sonho. Tentei me mover e percebi que conseguia. Flutuei um pouco para o lado,
em direção à janela. Era uma sensação bizarra, como nadar no ar, mas sem esforço. Cada movimento do pensamento se traduzia em movimento físico, ou pelo menos na ilusão dele. Olhei para minhas mãos, e elas estavam lá, sólidas, reais. Toquei meu próprio rosto, e senti a pele, a textura, tudo. Foi quando tentei sair do quarto que encontrei a barreira. Não era algo visível. Não havia nenhuma parede de luz, nenhum campo de força brilhante como nos filmes. Era simplesmente uma impossibilidade. Quando me aproximei da porta do quarto, era como se o espaço se tornasse denso, resistente. Quanto mais eu tentava avançar, mais forte era a sensação de estar sendo empurrado de volta. Era como tentar atravessar uma parede de gelatina invisível que se tornava mais sólida a cada tentativa. Entrei em pânico. Tentei forçar, empurrar, gritar. Nada funcionava. Estava preso ali, naquele quarto, flutuando como um fantasma acima do meu próprio corpo. E foi nesse momento de desespero total que um pensamento surgiu na minha mente. E se eu não conseguir voltar? E se eu ficasse assim para sempre, separado do meu corpo, preso naquele quarto como uma consciência sem forma? O terror dessa possibilidade me paralisou mais do que qualquer coisa que eu já havia sentido na vida. Olhei novamente para o corpo na cama, que continuava dormindo tranquilamente, alheio ao meu desespero. Então, movido pelo instinto puro, flutuei de volta para a cama. Posicionei-me ao lado do meu corpo adormecido, na mesma posição em que ele estava. Fechei os olhos com força. Concentrei-me apenas em uma coisa: voltar. Voltar para dentro. Reunir-me com aquela forma física que era minha, que sempre foi minha. Senti uma vertigem súbita, uma sensação de queda. E então, acordei, não flutuando. Acordei no meu corpo, deitado na cama, com o coração batendo tão rápido que parecia querer explodir do peito. Minha respiração estava curta, desesperada, como se eu tivesse corrido uma maratona. As mãos tremiam incontrolavelmente. Levei quase 10 minutos para conseguir me acalmar o suficiente para sair da cama. Liguei todas as luzes do apartamento e fiquei acordado até o amanhecer, sentado no sofá da sala, tentando processar o que havia acontecido. Parte de mim queria acreditar que tinha sido apenas um sonho muito vivido, uma alucinação causada por estresse ou má digestão. Mas eu sabia, no fundo, eu sabia que aquilo tinha sido real de uma forma que não consigo explicar. O que você faria se, naquela primeira noite, soubesse que aquilo não seria a última vez? Que aquela experiência aterrorizante se tornaria uma rotina mensal, da qual você não conseguiria escapar? Passei as semanas seguintes tentando racionalizar o que havia acontecido. Pesquisei tudo o que pude encontrar sobre paralisia do sono, alucinações hipnagógicas, distúrbios neurológicos. Cada explicação parecia plausível quando estava lendo durante o dia, mas nenhuma delas realmente capturava a intensidade, a realidade absoluta daquela experiência. Comprei livros sobre o cérebro, sobre estados alterados de consciência, sobre sono REM. Passei horas em fóruns médicos, lendo relatos de outras pessoas que haviam experimentado coisas similares. E foi assim que encontrei o termo: experiência extracorpórea, projeção astral, viagem da alma. Diferentes nomes para o mesmo fenômeno impossível. Li dezenas de relatos. Algumas pessoas descreviam isso como um dom, uma habilidade mística que permitia explorar outros planos de existência. Falavam de luz, de paz, de encontros com entidades espirituais. Mas nenhum daqueles relatos capturava o terror puro que eu havia sentido. Nenhum deles mencionava estar preso, confinado, incapaz de sair de um único cômodo. Durante 3 semanas, nada aconteceu. Comecei a me convencer de que tinha sido um evento isolado, uma falha única no meu sistema nervoso que não se repetiria. Voltei à minha rotina normal, trabalhando, saindo com amigos ocasionalmente, vivendo como se nada tivesse mudado. Mas havia uma tensão constante, uma expectativa ansiosa toda vez que ia dormir. Então, aconteceu novamente. Foi em uma sexta-feira, exatamente 27 dias após a primeira vez. Acordei no meio da noite e imediatamente soube o que estava acontecendo. Aquela sensação inconfundível de separação, de estar flutuando acima do meu próprio corpo. Mas desta vez, não entrei em pânico imediatamente. Desta vez, tentei observar, entender. Flutuei até a janela,
e olhei para fora. A rua estava vazia, iluminada pelos postes alaranjados. Podia ver cada detalhe com clareza perfeita, talvez até mais nítida do que quando estava no meu corpo. Voltei-me e estudei o quarto. Tudo estava exatamente como deveria estar. Minha roupa jogada sobre a cadeira, o notebook fechado sobre a escrivaninha, o copo de água na mesinha de cabeceira. Aproximei-me do copo e, hesitante, estendi a mão. Toquei-o. Senti o vidro frio sob meus dedos. Peguei o copo, levantei-o alguns centímetros e o coloquei de volta no lugar. Funcionava. Naquele estado eu podia interagir com objetos físicos. Não era apenas uma projeção mental, uma alucinação. Havia algum tipo de substância, de presença real naquela forma que eu ocupava. Testei novamente a barreira na porta. Ainda lá, sólida e invisível, me mantendo confinado naquele espaço. Tentei a janela, mas o resultado foi o mesmo. Eu estava preso dentro do meu quarto, sem nenhuma possibilidade de sair. Foi quando ouvi um som. Vinha do corredor, do lado de fora da porta. Passos. Alguém estava caminhando pelo apartamento. Meu apartamento. Mas eu estava sozinho. Eu sempre estava sozinho. Pressionei-me contra a barreira na porta, tentando ver através dela, tentando forçar minha visão além daquele limite invisível. Os passos se aproximaram. Parou bem em frente à porta do quarto. E então, silêncio absoluto. Fiquei ali, congelado, esperando. Segundos se transformaram em minutos. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento. E então, tão subitamente quanto havia parado, os passos recomeçaram, se afastando pelo corredor, se perdendo na distância, até desaparecerem completamente. Quando finalmente voltei ao meu corpo naquela noite, usando o mesmo método que havia descoberto antes, acordei em um estado de pânico ainda maior do que na primeira vez. Levantei-me imediatamente, acendi todas as luzes e percorri cada cômodo do apartamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro. Não havia ninguém além de mim. Mas eu tinha ouvido aqueles passos. Tinha ouvido com a mesma clareza com que ouvia os carros na rua, com que ouvia minha própria respiração. Não era imaginação. Não era alucinação. Era real. A terceira vez aconteceu 29 dias depois. E então, a quarta. 31 dias após a terceira. Um padrão estava se formando. Aproximadamente uma vez por mês. Sempre durante a madrugada. Sempre quando eu estava sozinho no apartamento. Comecei a fazer anotações detalhadas, registrando cada ocorrência, cada detalhe, tentando encontrar um padrão mais específico, uma explicação científica. Descobri algo interessante. Sempre que eu dormia na casa de amigos, ou quando tinha visitas passando a noite no apartamento, nada acontecia. As experiências só ocorriam quando eu estava completamente sozinho, dormindo naquele quarto específico. Tentei dormir no outro quarto por algumas noites, mas a sensação de desconforto era tão intensa que não conseguia adormecer adequadamente. Cogitei contar para alguém, para meus pais talvez, ou para meu melhor amigo. Mas como explicar algo assim? Como descrever uma experiência que desafia todas as leis da física e da biologia, sem soar completamente insano? Eu mesmo, vivendo aquilo, ainda lutava para acreditar na realidade do que estava experimentando. Então criei um protocolo. Uma série de passos a seguir toda vez que acontecesse. Primeiro, não entrar em pânico. Segundo, não tentar forçar a barreira. Terceiro, observar e documentar mentalmente qualquer coisa incomum. Quarto, quando estiver pronto, voltar ao corpo usando o método que havia descoberto. Deitar ao lado da forma adormecida, fechar os olhos, concentrar-se em reunir, em voltar. Funcionava. Sempre funcionava. Mas o processo nunca ficava mais fácil. O despertar subsequente sempre vinha acompanhado daquele coração disparado, daquela respiração impossível, daquele terror residual que demorava horas para se dissipar completamente. Durante o dia, eu era uma pessoa completamente normal. Trabalhava, ria, conversava, saía para almoçar. Ninguém suspeitava que algo estava errado. Mas à noite, deitado na cama na escuridão, eu esperava. Sempre esperava pela possibilidade de acordar flutuando novamente, preso naquele quarto, separado de mim mesmo. Na sexta ocorrência, algo diferente aconteceu. Quando flutuei acima do meu corpo, vi algo que não estava lá antes.
Uma sombra no canto do quarto. Não uma sombra comum, projetada pela luz da rua. Esta sombra tinha densidade, presença. Parecia observar, parecia esperar. Olhei diretamente para ela, tentando discernir alguma forma, algum detalhe. Mas quanto mais eu focava, mais difusa ela se tornava, como se estivesse sempre na periferia da visão, resistindo a qualquer tentativa de observação direta. A sensação de ser observado era avassaladora. Foi a primeira vez que voltei ao meu corpo antes de estar realmente pronto, movido por um medo instintivo daquela presença no canto. Acordei com tanta violência que caí da cama, arrastando os lençóis comigo. Fiquei ali, no chão, olhando para aquele canto específico do quarto. Estava vazio, completamente vazio, mas a sensação de que algo havia estado ali permanecia. O que você faria se começasse a perceber que aquelas experiências não eram apenas sobre você saindo do corpo, mas sobre algo mais esperando do outro lado? Algo que parecia cada vez mais interessado na sua presença dividida? Os meses seguintes se transformaram em uma rotina de terror antecipado. Eu sabia, com precisão cada vez maior, quando a próxima experiência aconteceria. Meu corpo havia desenvolvido uma espécie de relógio interno para aqueles eventos. Nos dias que antecediam cada ocorrência, eu sentia uma tensão crescente, uma inquietação que não conseguia explicar para ninguém. Tentei tudo o que pude imaginar para interromper o ciclo. Mudei minha dieta, eliminei cafeína, álcool, qualquer substância que pudesse afetar meu sono. Comecei a meditar, a praticar técnicas de relaxamento. Consultei um médico alegando problemas de insônia e consegui uma prescrição de medicação leve para dormir. Nada funcionou. Na 11ª vez, há 3 meses atrás, a experiência atingiu um novo nível de perturbação. Quando me separei do meu corpo, a sombra no canto do quarto estava mais definida. Não completamente sólida, mas com uma forma vagamente humana. Alta, esbelta, imóvel, apenas observando. Tentei ignorá-la, concentrar-me em qualquer outra coisa, mas era impossível. A presença dela dominava todo o espaço, toda a minha atenção. E então, pela primeira vez, ela se moveu. Um movimento sutil, quase imperceptível. Uma inclinação que poderia ter sido da cabeça. Um gesto de reconhecimento. Meu primeiro instinto foi voltar ao corpo imediatamente. Mas algo me impediu. Uma curiosidade mórbida, talvez. Ou apenas a exaustão de meses lidando com aquilo sozinho. Em vez de fugir, flutuei mais perto. A sombra não recuou. Permaneceu onde estava. Aquela forma vagamente humana no canto do meu quarto. Quando estava a cerca de 2 metros dela, senti algo. Não era físico. Não era uma sensação corporal. Era mais profundo que isso. Uma comunicação sem palavras. Uma transmissão de intenção pura. E o que senti me congelou completamente. Fome. Não fome por comida, mas por algo mais fundamental. Aquela entidade, seja lá o que fosse, estava faminta por algo que eu possuía. Algo relacionado àquela separação entre minha consciência e meu corpo. Ela se alimentava daquilo, ou queria se alimentar, ou estava esperando o momento certo para fazer algo que eu não conseguia compreender completamente. Voltei ao meu corpo com uma urgência desesperada. Acordei gritando, algo que nunca havia acontecido antes. Passei o resto daquela noite sentado na sala com todas as luzes acesas, incapaz de voltar para aquele quarto. Mas eu tive que voltar, eventualmente. Era meu apartamento, meu quarto, minha vida. Não podia simplesmente abandonar tudo por causa de experiências que, racionalmente, não deveriam ser possíveis. Então voltei. Voltei para a cama, para a rotina, para a espera pelo próximo ciclo. A 12ª vez aconteceu há 2 meses. A sombra estava mais próxima, não mais no canto, mas ao pé da cama, observando meu corpo adormecido com uma intensidade que era quase palpável. Quando me separei e flutuei para cima, ela virou-se para mim. Não havia rosto, não havia características discerníveis, mas eu sabia que estava olhando diretamente para mim. E então, ela tentou tocar meu corpo. Desci imediatamente, posicionando-me entre a entidade e minha forma adormecida. Não sei o que teria acontecido se ela tivesse conseguido. Não sei o que ela pretendia fazer, mas o instinto de proteção era avassalador. Aquele era meu corpo, minha existência física. Não permitiria que nada, entidade ou não, o tocasse enquanto eu estava separado dele.
A sombra recuou. Não muito. Apenas o suficiente para deixar espaço. E ficamos assim, em um impasse silencioso, até que voltei ao meu corpo como sempre fazia. A mais recente ocorrência foi há 15 dias. E foi a mais perturbadora de todas. Quando me separei, não havia apenas uma sombra no quarto. Havia 3. Uma no canto habitual, outra ao pé da cama, e uma terceira junto à janela. Todas observando, todas esperando. E pela primeira vez, eu ouvi algo. Não com os ouvidos, mas diretamente na mente. Uma voz, ou múltiplas vozes falando em uníssono, dizendo uma única palavra que não consigo traduzir para nenhum idioma que eu conheça. Mas de alguma forma, eu entendi o significado. Elas estavam me chamando de casa. Como se aquele estado, aquela separação entre consciência e corpo, fosse meu lugar verdadeiro. Como se o corpo fosse a prisão. E aquele quarto, aquele espaço entre a vida e algo mais, fosse onde eu realmente pertencia. A sugestão era sedutora de uma forma terrível. Uma promessa de libertação que parecia simultaneamente como salvação e condenação. Voltei ao corpo mais rápido do que nunca. Mas as palavras, ou a sensação delas, permaneceram na minha mente por dias. Ainda permanecem. Estou escrevendo este relato agora porque preciso que alguém saiba. Preciso que fique registrado, documentado, antes que aconteça algo que eu não possa controlar. Os ciclos estão se tornando mais frequentes. Não é mais uma vez por mês. A última vez foi 15 dias atrás. A anterior, 20 dias antes dela. O intervalo está diminuindo. E as sombras estão ficando mais sólidas. Não sei quanto tempo mais conseguirei manter meu protocolo. Não sei quanto tempo mais terei a força para voltar ao corpo quando a sedução daquele estado se torna cada vez mais forte. Parte de mim começa a questionar. E se elas estiverem certas? E se este corpo, esta vida, for realmente a prisão e a libertação estiver do outro lado? Ainda não contei aos meus pais. Como poderia? Eles compraram este apartamento para mim. Investiram suas economias nisso. Contar a eles significaria admitir que não posso ficar aqui, que há algo fundamentalmente errado com este lugar, ou comigo, ou com a interação entre nós. Meus amigos acham que estou estressado com o trabalho. Inventei uma história sobre prazos apertados, sobre projetos complexos que me mantêm acordado à noite. Eles sugerem férias, uma mudança de ares. Mas eu sei que não é o trabalho. Eu sei exatamente o que é. Há 3 noites testei algo. Convidei um amigo para passar a noite aqui. Dormi no sofá enquanto ele ficava no quarto de hóspedes. Nada aconteceu. Nenhuma separação, nenhuma experiência. Dormi a noite inteira, tranquilo, sem interrupções. Foi o melhor sono que tive em meses. Mas não posso viver assim para sempre. Não posso ter sempre alguém comigo. Não posso abandonar meu quarto indefinidamente. Este é meu apartamento. Este é suposto ser meu refúgio, meu lar. Não uma prisão dimensional que me expulsa do próprio corpo uma vez a cada 2 semanas. Ontem, tomei uma decisão. Na próxima vez que acontecer, vou tentar algo diferente. Em vez de apenas observar, em vez de voltar imediatamente quando o medo se tornar muito intenso, vou tentar me comunicar. Vou tentar entender o que aquelas entidades realmente querem. Porque escolheram este lugar, este apartamento, este quarto específico. Talvez tenha sido um erro os meus pais comprarem justamente este imóvel. Talvez haja uma história aqui que desconhecemos, eventos que ocorreram nestas paredes antes de eu chegar. Tentei pesquisar sobre o prédio, sobre os ocupantes anteriores deste apartamento, mas os registros são escassos e os vizinhos antigos, quando pergunto casualmente, apenas dizem que o apartamento ficou vazio por muito tempo. Muito tempo. Anos, talvez. Ninguém parece saber exatamente quanto tempo ou porquê. Mas agora, enquanto escrevo estas palavras, enquanto documento cada detalhe daquilo que venho vivendo há mais de 1 ano, sinto que estou me aproximando de algum tipo de conclusão. Não sei se será uma resposta, uma solução, ou simplesmente um ponto de não retorno. O que sei é isto. Amanhã à noite, ou na próxima semana, ou talvez até esta noite, vou acordar novamente flutuando acima do meu corpo. As sombras estarão lá, mais próximas, mais sólidas do que antes. E desta vez, não vou fugir imediatamente. Desta vez, vou ficar, vou observar, vou tentar entender. E se eu descobrir que não posso voltar,
Se descobrir que o protocolo que desenvolvi não funciona mais, se aquelas entidades finalmente conseguirem o que parecem estar esperando há tanto tempo, então este relato será tudo que restará. Esta documentação do impossível, desta experiência que desafia tudo que acreditamos saber sobre consciência, sobre identidade, sobre a fronteira entre vida e o que quer que exista além dela. Porque no final, a pergunta que me assombra não é mais: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta agora é: o que acontece quando eu não conseguir mais voltar? E será que, em algum nível profundo que me recuso a admitir, parte de mim já não quer mais voltar? O apartamento me expulsa do corpo. Mas e se eu for a única coisa mantendo o corpo aqui? E se, quando eu finalmente ceder àquela sedução do vazio, descobrir que sempre pertencia ao outro lado? Não tenho respostas. Apenas estas palavras, este relato, este testemunho do impossível que continua acontecendo, mês após mês, em um apartamento antigo em São Paulo, onde ninguém mais quis morar. Se você está lendo isto e já experimentou algo similar, saiba que não está sozinho. E se você está considerando morar sozinho em um apartamento vazio há muito tempo, talvez devesse perguntar por que ele ficou vazio. Algumas respostas são melhores descobertas antes de assinar o contrato. Mas para mim, já é tarde demais para essas perguntas. O ciclo está se fechando novamente. Sinto a tensão familiar, a inquietação que antecede cada experiência. Será hoje à noite? Amanhã? Não importa realmente. O que importa é que vai acontecer. E desta vez, talvez eu descubra o que realmente significa pertencer ao apartamento que me expulsa do próprio corpo. Relato documentado no Arquivo Sombrio. Origem: São Paulo, Brasil. Status: em andamento. Se você reconhece este apartamento, se sabe de outros casos similares neste edifício ou em outros lugares, mantenha-se alerta. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. E algumas casas não querem moradores. Querem algo mais. Até o próximo relato. Se houver um próximo relato.